conversar com vocês hoje sobre visão. Visões limitantes. O tema, né? Visões limitantes. Nós fomos chamados, como homens, mulheres de Deus, nós somos chamados para viver acima das circunstâncias, da nossa própria visão, do que a gente consegue ver. Em João 10 diz assim que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Alguns dizem que é o diabo, outros dizem que não, mas enfim. O mal, ele veio destruir, ele veio causar em nós uma separação de Deus. Então, seja o diabo, seja o ladrão, como você queira encarar, ele vem, de alguma forma, o mal ele vem para separar a nossa comunhão com Deus, tirar aquela comunhão que nós temos com Deus. E nós estamos vivendo num momento do ser humano, sobre a face da terra, muito interessante, que nunca se teve uma visão tão limitada das coisas como se tem hoje. Por exemplo, nós temos visões hoje de Marte, da galáxia, do planeta Órion, do planeta X, Y, Z, H. Nós temos olhos do espaço através dos telescópios. Nós não conseguimos enxergar simples coisas que estão do nosso lado. O meio ambiente mesmo, a maioria joga a reciclagem no lixo. Se fazer uma introdução, parece que não tem nada a ver, mas você vai entender o que eu quero dizer com tudo isso. Então nós queremos ver outros mundos, mas nós somos tão limitados que a gente não consegue preservar o mundo que nós temos. Às vezes como eu ando muito, eu passo em frente de alguns lugares que eu falo, não acredito. As pessoas de carro, mas não pode pegar o carro para colocar reciclagem e levar ali, na rua de trás, na rua de baixo. E querem ir para outro planeta, querem colonizar Marte. Vai estragar Marte também. Não sei como é lá, mas vai estragar lá. São visões limitantes. O ser humano hoje ele está tendo visões cada vez mais limitadas. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, tanto acesso à informação. Tanto é que pesquisas, e infelizmente eu não peguei o nome desse livro, mas um escritor que fez uma pesquisa muito interessante, que diz que o índice da renovação do conhecimento humano, o que é? Quando o conhecimento humano se renova. Até 1900 se renovava a cada 200 anos, mais ou menos, conhecimento humano. Até 1950, isso se renovava alguma coisa em torno de 50 anos. Hoje, se renova a cada 2 semanas, mais ou menos. E eles estimam que daqui a alguns anos o índice da renovação do conhecimento humano se dará em 24 horas. Ou seja, você acorda, quando você foi dormir, o seu conhecimento, você esquece tudo aquilo que você já aprendeu, porque é tudo novo. E a coisa vai, o ser humano cada vez mais, ele é visionário, ele enxerga longe, mas ele não consegue enxergar o que está do lado dele. Isso nós vemos na cultura, na arte, nós vimos isso dentro da igreja, nós vemos isso na nossa vida pessoal. Nós enxergamos longe, mas não vemos o que está do nosso lado. São visões limitantes. Geração de visão limitada. E nós fomos chamados para ter uma visão acima das circunstâncias. Agora voltando para o lado espiritual. Nós somos chamados para ter uma visão acima do que nós vemos. Acima daquilo que nós imaginamos. E eu quero perguntar nessa noite, como está a sua visão? Como está a minha visão? Será que nós estamos olhando para Marte, estamos esquecendo o que está do nosso lado?
espiritualmente falando? Será que nós estamos querendo olhar o mundo, abraçar o mundo, ver o que está acontecendo lá longe, e os nossos filhos estão se perdendo? A nossa geração está se perdendo, e nós estamos querendo olhar longe, nós enxergamos longe, nós pegamos o nosso celular e conseguimos enxergar o Japão agora, a China, nós conseguimos ver o mundo, e muitas vezes a nossa família está precisando de um olhar que nós não temos. Geração de visão limitada. Nós precisamos entender, como diz Colossenses, não é o texto base ainda. Partindo para o lado espiritual, Colossenses 3, de 1 a 3, diz: portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não mais que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A visão limitada faz com que nós continuemos, mesmo salvos em Cristo, olhando para a terra. Não, não é possível, aquele que é salvo olha para o alto. Deveria ser, né, Rogério? Mas nem sempre é assim. O Senhor nos salva, o Senhor nos traz, mas nós continuamos com uma visão limitante, de achar que o nosso mundinho é aqui, a nossa vida é aqui, não existe mais nada. Tem crente que não acredita mais no céu, porque talvez a culpa seja nossa mesmo, que a gente não prega sobre o inferno. A gente não prega sobre o inferno, por isso que as pessoas não têm mais medo de ir para o inferno. E tem muito crente que não tem mais medo de mentir, enganar, roubar. Eu não estou falando das pessoas do mundo, estou falando de crente. Não tem mais medo, porque nós não falamos mais sobre o inferno, porque a nossa visão não é mais o céu, a nossa visão é a terra. Muitas vezes parecemos testemunhos de Jeová, achamos que o mundo vai ficar aqui, né? Vai ser aqui. Mas eu quero te chamar a atenção para alguém que não deixou uma visão pequena atrapalhar a sua vida. A visão pequena, humanamente falando, ela é aquela que limita o seu passo. A pessoa que tem uma visão pequena, ela diz: eu não vou estudar, porque não vai adiantar nada. Eu não vou fazer isso porque não dá, eu não vou fazer aquilo porque eu não posso, eu não faço isso porque não dá. Ela sempre vai ficar no mundinho dela e vai viver naquele mundinho, porque ela sempre vai achar que aquilo não funciona, não tem como dar certo. Aí ela perde o emprego, não sabe o que fazer da vida, porque a visão está tão limitada naquilo, porque o mundo acabou para ela, não sabe fazer outra coisa. E eu vi um documentário de um fotógrafo cego. Tem 20% de visão só. 20% de visão é uma pessoa considerada cega. 20% de visão. Mas ele não deixou que aquela visão limitada dele impedisse o sonho dele de ser fotógrafo. E ele é fotógrafo. Como pode? Nem eu sei, mas é. Porque ele não se limitou nas suas próprias limitações. Parece redundância, mas não se limitou nas suas próprias limitações. Ele não deixou com que uma visão limitada parasse ele. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou querendo dizer para você é quantas vezes nós deixamos que visões limitadas, espiritualmente falando e até materialmente falando, nos parem. Nós somos parados por termos visões limitadas. E pior, nós somos parados por não conhecer o nosso Deus. E aí entra no homem que não deixou que uma visão pequena o atrapalhasse. Que é o texto base, Jó 42:5, que diz assim: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Nós encontramos na vida de Jó um homem que passou por circunstâncias, e ele não deixou que as circunstâncias da sua vida limitasse a sua visão de quem era Deus. Ele não deixou, talvez,
fazendo uma parafrase aqui, parafraseando o texto, ele não deixou talvez que o desemprego limitasse quem era Deus. Ele não deixou que o câncer limitasse quem era Deus. Ele não deixou que as coisas da sua vida limitassem quem era Deus. Ele continuava acreditando no Deus, ainda que ele estava sofrendo, sentindo, ainda que ele estava numa situação dolorosa, mas ele continuava enxergando Deus como Deus era. E muitas vezes a visão limitada que temos do nosso problema faz com que nós enxerguemos um Deus pequeno, um Deus raquítico, um Deus que não pode fazer nada, um Deus tão pequeno que não serve para nada. Nós muitas vezes enxergamos um Deus muito pequeno, e o Senhor nos convida hoje para enxergar como Ele é, porque Jó disse, eu ouvia, mas os meus olhos te veem. A experiência que Jó teve com Deus, fez com que ele entendesse, ele visse a grandeza de Deus, que o Deus dele não era que nem os deuses dos seus vizinhos, não era que nem os deuses dos seus parentes, não era como os deuses dos reis da época. O seu Deus era diferente de tudo que ele já tinha visto e ouvido falar. E Deus nos convida hoje a deixar uma visão, e a pergunta é: o que tem parado a sua vida? O que tem limitado? Qual é a visão que tem limitado a minha e a sua vida? Qual área da sua vida você está se limitando, porque você está tendo uma visão pequena de você mesmo? Porque você diz que não pode, não consegue, né, Silvino? Quantas vezes a gente fala, não posso, não dá, não vou, ó céus, ó vida, ó azar, parece aquela hiena, né, o hard, ó céus, isso não vai dar certo. E nós nos limitamos e achamos que o mundo acabou, porque o médico disse, olha, é câncer. O médico pode dizer o que for, porque ele é médico e ele tem que falar mesmo. Mas se Deus não der a última palavra, o câncer não vai destruir, não. Se Deus não der a última palavra, a AIDS não destrói. Se Deus não der a última palavra, é lógico que ninguém quer ouvir esse tipo de coisa, nem eu. Mas eu quero te dizer que não deixe que a situação da sua vida limite quem Deus é na sua vida. Não veja Deus através da ótica da sua situação, mas veja Deus através da ótica da sua palavra, da palavra dele, que ele diz que ele é, como Davi se referia a ele como Deus meu e Rei meu. Ele é aquele que está acima da enfermidade, ele é aquele que está acima do desemprego, ele é aquele que está acima desse problema pessoal, familiar que você está passando. Ele é. Muitas vezes essa dificuldade toda, a situação que nós passamos na vida, nos faz enxergar um Deus muito pequeno. É que nem aquela história do pai que perguntou, um avião passou e ele perguntou, o filho perguntou, mas como é pequeno, né? Aquele avião é pequeno. Aí o pai leva o filho até o aeroporto e mostra o avião de perto. Ele fala, papai, o avião é grande, né? Depende como você vê. Se você está distante, vendo um Deus distante, você vai ver um Deus pequeno. Se você está vendo um Deus muito distante, eu quero distância de Deus, então eu vou vê-lo pequeno. Mas se eu me aproximo dele, eu vejo a sua grandeza e o seu poder. E foi isso que Jó fez. Quando Jó, ele se aproxima de Deus através da sua situação, ele consegue ver a grandeza do Deus que ele servia. Ele conseguia enxergar um Deus que ele não tinha visto ainda. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos enxergar, porque as experiências nos aproximam de Deus, e nessa condição, nós podemos ver quem realmente Deus é. Talvez a minha e a sua experiência hoje é Deus querendo dizer para você o seguinte: olha, filho, essa experiência eu quero me revelar a você como eu realmente sou. Não um Deus limitado, não um Deus limitante, não na sua visão, na sua ótica limitada, mas eu quero te mostrar, te revelar como eu sou, um Deus que simplesmente sou.
quando ele diz, lá no deserto, quando Moisés é chamado, e Moisés diz para Deus: Senhor, mas quem eu vou falar que me mandou? Quem é que me mandou? Ele disse assim: diga apenas que eu sou o que sou. Mas na verdade o texto em hebraico, ele quer dizer o seguinte, a frase que melhor se encaixa dentro desse texto hebraico é: eu serei o que serei. Deus estava dizendo: Moisés, diga para o povo que eu serei aquilo que eles precisam que eu seja. Porque o Egito tinha um Deus Sol, o Egito tinha o Deus Lua, tinha o Deus Nilo, tinha o Deus Sapo, tinha cobra, tudo era Deus. Para cada coisa tinha um Deus. Se você tinha que pedir a bênção da cura, você tinha que correr para um Deus. Você precisava de chuva, corria para outro Deus. Precisava de ressurreição, corria para o Deus da morte. E aí, cada coisa era um Deus diferente. E Moisés diz assim, Deus diz para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu serei aquilo que eles precisam que eu seja. Eles precisam de cura, eu serei o Deus da cura. Eles precisam de paz, eu serei o Deus da paz. Eles não precisam de outro Deus, porque eu serei aquilo que eles precisam que eu seja. Eu não sei o que você precisa que Deus seja hoje, mas Ele diz: eu serei o que você precisa que eu seja na sua vida. Precisa de um advogado, Ele pode ser advogado. Precisa de um médico, Ele pode ser um médico hoje. Precisa daquele, enfim, Ele pode ser o que for. Está sem paz em casa, Ele pode ser o príncipe da paz da sua casa. Ele será o que nós precisamos que Ele seja, porque Ele tem prazer nisso. E Jó, ele entendeu isso. Jó entendeu que ele era íntegro. No capítulo 1:8 diz que Jó era íntegro. E capítulo 1, versículo 13 a 20, ele perde tudo, mostrando que ninguém está livre das afrontas, ninguém está livre das situações, dos dias maus. Mas ele teve um momento de total submissão a Deus, aceitando a sua grandeza mesmo no sofrimento. Jó adora a Deus. Capítulo 1, versículo 20 a 22, nós encontramos Jó adorando a Deus. Eu quero dizer para você: é fácil adorar a Deus no sofrimento? Não é fácil. Seria hipócrita da minha parte dizer para você que é fácil, é moleza. No momento da dor é moleza. Não, não é. Mas é necessário entender que no momento da dor, no momento da perda, no momento da angústia, Deus está se revelando a nós, sendo o que nós precisamos que Ele seja: o Senhor da nossa vida. Aquele que tem todo o domínio da situação, aquele que jamais perde o controle da situação. Ele é o que você precisa que Ele seja. As circunstâncias, como eu falei antes no início, elas tentam diminuir a nossa fé. As circunstâncias, elas tendem a diminuir a fé e a lealdade, nos fazendo a deixar de acreditar em Deus. O próprio Satanás fez isso com Jesus, tentando fazer ele desacreditar em Deus, dizendo: olha, se tu é filho, transforma em pão aí, você não precisa estar passando fome do jeito que você está, não. Satanás sabia que Jesus estava com fome, depois de 40 dias, mas olha, você não precisa disso não, só me adore, eu cuido do resto. Uma visão limitada. Satanás chega diante, coloca Jesus no pináculo e diz assim, o Espírito leva Jesus ao pináculo e Satanás diz assim: olha, está vendo o mundo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus, ele não tinha uma visão limitada. Jesus, ele tinha uma visão de reino, de céu, de glória, de poder, de majestade. Ele não tinha uma visão limitada. A visão limitada sucumbe diante das ofertas. Muitas vezes é perigoso uma visão limitada sucumbir diante das ofertas do diabo, porque a pessoa, no momento das circunstâncias que tentam diminuir a nossa fé e a nossa lealdade, e quem não passou por isso? Quem nunca passou por situações dessa forma na vida? Que pensou em dizer: não vale a pena, não dá mais? Quem nunca passou?
Tem um monte de crente que diz, não, irmão, eu nunca passei, eu estou firme que nem uma rocha, faz 30 anos, 40 anos. Irmão, não sei não, eu acho que já pede perdão aí, porque não está muito certo esse negócio não. Porque nós somos humanos. Um dia a gente acorda com a fé lá em cima. Um dia a gente acorda, se Satanás passar na frente, a gente bate nele, chuta ele, manda para o inferno. E no dia seguinte, ele nem vem. Ele manda o ajudante do ajudante do ajudante, do subajudante do inferno, a gente treme. Mas eu quero te dizer uma coisa. As circunstâncias na vida de Jó não diminuiu a sua fé diante do seu Deus. A mulher de Jó, ela diz assim, no capítulo 2, né? Ela diz assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tem um monte de gente criticando a mulher de Jó. Eu aprendi, eu não critico ela não. Porque a mulher tinha perdido 10 filhos. A mulher tinha passado por uma situação tão terrível na vez, tinha perdido filhos, tinha perdido bens, tinha perdido, agora o único que ela tinha, que era o marido, estava indo embora também. Cheia de ferida, aquela mulher estava fragilizada demais. E tem crente que bate no peito e diz que ela era endemoniada. Não, era uma mulher fragilizada. Uma mulher que precisava, e o próprio Deus entendeu ela naquele momento. O próprio Deus entendeu aquela situação toda. Senão Deus tinha fulminado ela, tinha feito qualquer outra coisa. Deus, pelo contrário, abençoou ela muito mais no final. Quando a gente fala, abrir um parênteses na vida de Jó, quando a gente fala de Davi, ô camarada que pecou, viu? Ei, olha, se eu fosse Deus, eu acho que eu não sei nem o que fazer. Porque Deus pode falar, eu vou fazer com você então, deixa quieto. Mas humanamente falando, a gente vai lá, não, Davi não merecia, o cara ia lá, pisava na bola. O cara ia lá e fazia errado e pedia perdão, mas ele sempre estava se humilhando, pedindo perdão. E uma coisa interessante na vida de Davi, que ele não se afrontava diante dos gigantes que apareciam. Seja exército, seja reinos, ele estava lá, ele estava na luta, ele ia para cima, em nome do Senhor dos Exércitos, ele ia para cima. Não quer dizer que ele não chorava na sua câmara real, não quer dizer que lá no seu quarto talvez ele não chorasse, e dissesse, Deus, por quê? Mas no dia seguinte ele levantava e ia para a batalha de novo, ele ia guerrear, ele ia lutar, ele ia governar, ia fazer alguma coisa. Jó, ele estava golpeado nas 5 áreas da vida. Presta atenção nisso. Jó estava golpeado em 5 áreas da vida. Na área financeira, Jó estava golpeado na área financeira, estava acabado na área financeira. Na saúde, não precisa nem falar, né? No casamento, nos filhos e nos amigos. Jó está no fundo do poço. Mas Jó entendeu que quando você está no fundo do poço, a única saída é olhar para cima. Por isso que Salmos diz assim, 127 diz, olho para os montes, de onde me virá o socorro. Não é o contexto agora desses Salmos, não é sobre ele que eu vou pregar, mas quando o povo entendia que ele olhava para os montes, da onde viria o socorro? Aí ele completa, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É nele que nós temos que depositar a nossa esperança. É nele que nós temos. E Jó, ele dá um brado de vitória, né? Um brado de esperança. Ele diz, olha, contudo, eu estou no fundo do poço. A coisa está feia para mim, o desemprego bateu na porta, a enfermidade bateu na porta, a mulher está batendo na porta, os filhos estão batendo na porta, está todo mundo batendo na minha porta, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, no dia que ele se levantar para me defender, ele vai levantar e vai ganhar a minha causa, vai lutar por mim. E ele diz, ainda que eu esteja no pó, ele ainda vai me defender. Se eu estiver lá no túmulo, ele ainda vai me defender. Acima das circunstâncias, eu sei que o meu Deus é poderoso.
Meus irmãos, acima das circunstâncias, a palavra que você tem que sair dessa noite, gravada no seu coração, você pode esquecer de tudo, mas lembre-se disso agora, acima das circunstâncias que você pode estar vivendo, ou poderá viver, o seu Deus está acima de todas as coisas, e tem o controle de todas as coisas, e nele há poder para todas as coisas. Jó, ele entendeu isso, a visão de Jó se abriu, Jó não via mais, não tinha mais uma visão limitada, Jó, ele entendeu que Deus era muito maior do que ele via e ouvia falar. Depois, concluindo, só um parênteses antes, Deus não é obrigado a responder às nossas perguntas. Jó, ele fez 16 perguntas para Deus, e é interessante que Deus, ele responde com 70 perguntas para Jó. Deus estava dizendo: Jó, não se preocupa, aonde você estava quando eu criei os mares? Aonde você estava quando eu criei as terras? Aonde você estava, Jó? Quem é você, Jó? Deus estava dizendo: Jó, aquieta o seu coração, aquieta, eu tenho o controle de todas as coisas, Jó, eu criei o mar, e a água não invade a terra, eu tenho controle, eu criei os luminares, está tudo no meu controle, Jó, eu criei a terra, lua, sol, está tudo lá no meu controle, Jó, então descansa, porque eu tenho a solução, eu tenho o controle da sua situação. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, nem o que você vai passar, mas Deus tem o controle da situação na sua vida, e no momento da dor, você olha para Ele e diz: Deus, ainda que eu tenha perdido o controle, mas o Senhor continua tendo o controle da minha vida. Deus, para concluir, Ele restitui tudo para Jó. Deus, meus irmãos, Jó, ele aprendeu no capítulo 42, que nós lemos, que Deus é onipotente. Eu não posso, pois sou fraco, tenho fraquezas físicas, emocionais e espirituais, mas Deus pode tudo, não há nada que Ele não possa, não há nada que Ele não possa. Uma curiosidade que eu coloquei aqui, segundo alguns astrônomos, o tamanho do universo é um cálculo preliminar, tá? Porque isso está mudando, todo dia muda, né? O tamanho do universo é 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você voar a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, você vai levar mais de 92 bilhões de anos para cruzar o universo. Será que o seu Deus é pequeno? Será que Deus não tem controle, meu irmão? Será que Deus não consegue curar essa enfermidade? Ah, mas e se eu morrer? Se você morrer, você vai ver a glória dele, você vai estar lá com ele. E se ele te curar? Todo mundo vai ver sua glória, como o pastor Cláudio diz, né? Todo mundo vai ver a glória dele. Se ele te levar, você vai ver direto ele lá. Ah, mas não fala assim, irmãos, é a vida. O pastor falou domingo que mais 30 anos da igreja, né? Meu irmão, daqui 30 anos, eu acho que eu não estou mais aqui não. Se tiver, eu sou pó. Mas eu quero que Jesus volte antes, né? Mas se não tiver, eu vou estar lá com Ele. E essa é a minha esperança. Deus pode tudo. Ele é o seu grande Deus. Em Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? O que pode separar você do amor dEle? Se Ele te amou primeiro. Meu irmão, minha irmã, eu comecei falando de uma visão limitante, humana, de coisas humanas, para te mostrar que às vezes humanamente a gente é tão limitado, e na área espiritual nós também somos tão limitados. Nós achamos que estamos enxergando tão longe, como é o caso de Marte. Nós achamos que estamos vendo Marte, e a gente não vê alguém
do nosso lado. A gente não consegue enxergar as coisas do nosso lado. E na vida espiritual é a mesma coisa. Mas Jó, ele entendeu que a grandeza de Deus não podia ser medida. A grandeza de Deus não podia ser medida. Por isso ele disse: olha, eu ouvia, mas agora eu te vejo, porque eu tive experiência com Ele. Então saia daqui com essa palavra. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, com você. Vamos cantar um louvor, para a gente encerrar. Qual louvor? Não sei. Eles que vão decidir. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Fique de pé, se você puder. Se você não puder, fique sentado. Mas se você puder, fique de pé. E adore a Deus. Vamos orar antes. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas e nada pode impedir o teu agir. Talvez a nossa visão é tão curta, Pai, que a gente não consegue ver o que está um palmo na frente do nosso nariz. Mas sabemos que o Senhor é grande, e ainda que a nossa fé não alcance, mas o Senhor pode. Ainda que nós não cremos, Senhor, o suficiente, mas o Senhor pode. Porque eu sei que o Senhor pode. Acima das circunstâncias, o Senhor é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Adore a Deus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele deu. Se não fizer, Ele deu. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que o quer sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que o quer sempre será Deus. Aleluia, Pai. Nós te adoramos pelo que o Senhor é. Nem sempre é tão fácil nós adorarmos pelo que o Senhor é.
porque nós somos tão limitados, a nossa visão é tão limitada, mas nos ajuda, Senhor, a te adorar pelo que o Senhor é, a entender que nos momentos difíceis o Senhor é, a entender que no momento da angústia, da enfermidade, do desemprego, da luta, o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor tem um controle e um propósito sobre todas as coisas. Aleluia, aplauda ao Senhor.